muito carinho por eles, irmãos. Essa família aí é uma família muito abençoada. Eu olhar para essa família, olhar e ver a maravilha de Deus. Glória a Deus! Eles vão ver que Deus opera. Pastor João, edifique nossa alma. Porque o maior projeto, o primeiro maior projeto de Deus foi a família, irmãos. Depois a igreja. Você vê que Deus ama tão a família que o primeiro projeto que foi gerado lá no coração de Deus foi a família. Aleluia, Jesus. Está aí esse casal, esta família restaurada pelo poder e para a glória de Deus, né? Aleluia. Irmãos, Deus me deu uma palavra, né, sobre o tema. Vou ser fiel ao tema de Joel, capítulo 2, no versículo 25, né, que foi o tema que o pastor passou para mim. Irmãos, eu não consigo pregar fora do contexto da história. Para mim pregar sobre esse versículo, eu tenho que pregar o contexto. Esses dias eu ouvi um pastor pregar, não vou copiar ele não. Mas é interessante o que ele falou. Vai doer um pouquinho, mas vai curar. Né, pastor? Porque o evangelho que não dói um pouquinho, irmão, para parar, é mentiroso. Entendeu? Deus, ele abre a ferida, mas ao mesmo tempo que ele abre, ele cura. Esse é o verdadeiro evangelho. E o texto bíblico se encontra no livro de Joel, capítulo 2. Irmãos, peço um pouquinho de paciência, que eu estou aprendendo a usar o telefone desse jeito, que eu não tenho costume. Eu gravo o texto, mas eu estou querendo aprender a ler desse jeito. Porque eu coloco o dedo aqui e ela fala aqui no meu ouvido e eu repito. Mas vai, é igual o carro velho, a alma. Ele vai pegar, fica tranquilo. E eu quero citar, irmãos, o versículo 24 e 25, que diz assim, a palavra do Senhor: as eiras se encherão de trigos, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o 25 diz assim: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo gafanhoto destruidor e pelo gafanhoto destruidor, migrador. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pelo que eu ri, que eu vou falar de novo. E restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, aleluia, migrador, gafanhoto destruidor e pelo gafanhoto destruidor, que é o grande exército que Deus enviou contra vós outros. Talvez essa sua versão esteja de uma forma diferente, mas o sentido da palavra do Senhor é a mesma. Ela vai edificar a nossa alma nesta noite. Aleluia, Deus Deus. sempre tem o melhor para aqueles que adoram. Aleluia, Jesus. Eu creio, Pai, em nome de Para aqueles que se Jesus. rendem, para aqueles que se Aleluia, humilham Jesus. perante a presença dele. No livro Deus de da Joel, glória, aleluia, Jesus. este livro, este profeta, ele foi levantado após o período do cativeiro babilônico. O povo de Judá já havia retornado para a reconstrução de Jerusalém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porém, este povo estava sofrendo já nesta época, após o cativeiro, um declínio espiritual. Eles estavam deixando de adorar a Deus da forma em que Deus havia ordenado. Eles não estavam reverenciando o sagrado da maneira em que Deus merece ser reverenciado. Eles estavam corrompendo, inclusive, as ofertas que já não era a primícia como Deus havia ordenado.
Mas Deus, ele é tão bom, irmão, que Ele permite certas situações na nossa vida para não nos perder. Louvado seja o nome santo de Deus. Aleluia, Deus. Olha para o seu irmão e fala assim, ó. Deus, Ele permite você passar alguma situação para não te perder. Eita, Deus da glória. Aleluia. Deus é assim, irmãos. Deus olhou do céu. Havia um cara, olhou para lá de cima e olhou com aquele povo, nem com aquele cativeiro de 70 anos, nem depois deles ter visto que Jerusalém foi queimado, que pessoas foram mortas, que sacerdotes foram assassinados dentro do templo. Não foi necessário para eles entenderem o propósito de que Deus tinha. Aleluia, Deus. Porque foi a geração gerada por Deus. Foi um povo que Deus gerou quando chamou Abraão lá da terra dos caldeus. Porém, este povo, irmão, de Israel, eles sofriam declínio espiritual. Uma hora eles adoravam, uma hora eles não adoravam, uma hora Meu eles amavam a Deus, outra hora eles já não amavam a Deus. Ele era igual Pedro, irmão. Aleluia. Eu amo, mas eu nego. Deus fiel. Aleluia, Jesus. Mas eu nego. E por causa destas coisas, irmão, Deus permitiu que este povo passasse por um declínio, por uma situação em que Ele liberou gafanhotos. Irmãos, o maior exército de Deus na terra é a natureza. Aleluia. Deus Se fiel. Deus liberar Aleluia. a natureza, irmãos, não fica nada de pé. Não é arma, não é os armamentos da Rússia. Não é os armamentos da Coreia do Sul. O maior exército de Deus é a natureza. Aleluia, É que Deus Jesus. ainda tem misericórdia. Verdade, Pai. Glória a E Jesus. este povo aqui ele foi liberado gafanhotos em 4 fases. 4 tipos de gafanhoto afetou este povo. O capítulo 1, ele conta aquilo que o povo já estava passando. Porém, o capítulo 2 é a profecia daquilo que o povo estava passando. E o capítulo 1 fala assim: o que deixou o migrador, veio um cortador e destruiu. O que o cortador destruiu, o devorador destruiu. O que o devorador destruiu, o destruidor destruiu. 4 etapas os gafanhotos destruíram aquela nação. Só que é tão interessante que não foi só isso que o gafanhoto levou. A Bíblia fala que o gafanhoto ele comeu todas as plantas. E, inclusive eles levou as alegrias do povo embora. E eu estava estudando sobre este texto, pastor João Chaves, e eu estudando eu descobri que após os gafanhotos destruíram todas as plantações, destruiu todos os bens, todos os mantimentos que estavam nas eiras, os vinhos que estavam nos lagares, os óleos que estavam também guardados. Eles entraram para dentro dos lares e eles comeram as roupas dos judeus, eles consumiram as alparcas dos judeus, eles consumiram a túnica inferior e a túnica superior. Irmão, costume judeu não sai de casa descalço. Judeu não sai sem uma capa por cima, que é a túnica superior. Judeu não sai de casa sem cinto, porque cinto simboliza autoridade, cinto simboliza o nome. Aleluia, A Deus. sandália quer dizer que a caminhada vai ser longa e ele está preparado. Glória a Deus. E a túnica superior, ela significa para os judeus uma proteção. Eu sei que Aleluia, Jesus. os gafanhotos eles não afetaram só
algo sobre os mantimentos daquele povo. Eles mexeram com o psicológico daqueles homens, daquelas mulheres. Eles arrancaram os nomes, porque a Bíblia fala que eles estavam envergonhados. Porque as nações perguntavam: aonde está o seu Deus? Aleluia. Aonde está o seu Deus? Aleluia. E nos dias de hoje, aleluia, Jesus, quantos de nós estamos passando por uma situação difícil, por causa de algumas vezes a gente não se entrar, não se encaixar no centro da vontade de Deus. E aí quem está lá fora, é igual o pastor falou aqui, desde ajudar não, quer jogar fora. Aleluia, Jesus. Quer criticar. Glória a Deus. Quer zombar. Por causa que o gafanhoto veio e levou o nome. Por causa que o gafanhoto veio e comeu as alpacas. Ou por causa que o gafanhoto veio e consumiu a túnica superior. Aleluia, Deus. Quantas pessoas zombam? Meu Jesus. Quando vê um crente passando por dificuldade no seu lar, primeira coisa que fala, pastor, é que o crente está em pecado. Meu Deus. Mas não entende, irmão, que o crente é provado a todo momento pelo nosso Deus. Aleluia, Jesus. Existem dois tipos de provação na Bíblia, meus queridos. A primeira provação é pela desobediência, que foi o cativeiro da Babilônia. Segunda tribulação é o cativeiro do Egito, que foi para o crescimento de uma nação que Deus já fez perto. Aleluia, Jesus. Então também tem o propósito de Deus em algum sofrimento, como na vida de... Nossa, me falou a memória agora. Na vida de Jó. Jó era o homem mais abençoado que existia na face da terra. Ele era íntegro. Ele era fiel. Ele sacrificava a Deus antes dos filhos deles pecarem, já estava sacrificando. Aleluia. A Bíblia fala que não existia homem como aquele homem. Glória a Deus. Íntegro, reto, Verdade, Jesus. e temente a Deus. Aleluia. Mas um dia Deus olhou para Jó e decidiu abençoar ele em dobro. Mas para abençoar em dobro, ele tinha que provar. E aí Satanás chegou, se apresentou, falou de Jó. Deus falou: tá bom, eu já quero dobrar a bênção dele. Pode tocar em tudo que ele tem, só não toca nele. Aleluia, meu Deus. E foi isso que aconteceu, irmãos. Foi tirado tudo. E o mais interessante, sabe o que é? Que quando Deus restitui, irmãos, Deus não dá a mesma coisa que você perdeu. Aleluia. Ele dá melhor em dobro. Aleluia, Jesus. Talvez você hoje nessa noite estava esperando uma mensagem meia pentecostal, não. Mas Deus queria falar com Elias na caverna, no silêncio. Porque veio o vento, veio o barulho. E Elias não ouviu a voz do Senhor. Mas quando houve a calmaria, Elias ouviu a voz do Senhor. Deus quer falar com você na calma. Que para essas palavras ficar gravadas no seu coração. Para você entender que existe um propósito na sua vida. Talvez você chegou aqui hoje vivendo uma crise. Uma crise dentro do seu lar, uma crise financeira. Uma crise na sua saúde. Ou você está vendo sua família não está do jeito que você quer. Mas Deus mandou falar para você que tem um propósito para isso. Como já foi falado aqui, que há um tempo determinado para todas as coisas. É o tempo de Deus, mas é o tempo de Deus, nós não podemos avançar, como o pastor falou. Pular propósito não pode, não. Nós temos que subir de degrau em degrau. Abate, decamando. Aleluia, Deus. Porque se Deus não te dar aquilo que Ele tem preparado para você não vai suportar, você vai valorizar. É verdade, Jesus.
Você vai pegar com a mão e vai jogar fora com a outra. Quantos vão fora, irmãos? Ficaram milionários do dia para a noite. Aí também do dia para a noite perderam tudo. Pessoas que ganharam na Mega Sena bilhões. Hoje tem pessoa que já está mendigo na rua. Cadê os milhões? E aí me perguntam, o que adianta você ter milhões e não ter Jesus na sua vida? O que adianta você ter riquezas e não ter a presença de Deus? Porque, irmão, eu quero fazer você entender o que Deus colocou na minha vida para vocês. Eu não vim aqui para dar chave de carro, porque senão eu pegava a chave para mim. Aleluia, Deus. Eu não vim aqui para falar que Deus vai te dar uma chave de uma casa, porque eu também pago aluguel, meu querido. Mas eu vim falar aqui que o que Deus tem para você vale muito mais do que isso. Aleluia, Deus. Institui a presença de Deus na sua vida. Glória a Deus. Institui a presença de Deus no seu Oh, lar. Jesus fiel e santo. Institui a presença de Deus no seu ministério. Abaixo. Aleluia, Deus. Porque Deus é assim, irmãos. Eu me lembro quando Isaac, após Abraão morreu, Isaac estava lá, terra de fome. E olha que Isaac era o filho da promessa. Ele tinha aliança com Deus. Mas ele estava passando por uma situação crítica, pastor. Aleluia, Porque a Bíblia fala que teve fome na terra. E ele foi lá para habitar com Abimeleque. E Deus falou assim: olha, Isaac, é forte. meu Não Deus. desce ao Egito, não. Porque quando a gente desce ao Egito, pastor, sempre vem uma agarra para acontecer alguma coisa no nosso meio. Cuidado, irmão. Vai para gerar. Pastor, mas gerar é a terra que nos gera. Fica tranquilo. Porque a Bíblia fala que foi na terra de Gerar que Deus honrou Isaac. Aleluia, Deus. Gerar, irmão, quer dizer terra que não gera. Isaac chegou lá em Gerar. E quando ele chegou em Gerar, irmãos, era crise e fome. Peregrino, a primeira coisa que ele faz, aonde ele chega, irmãos, aprende isso. Levantou um altar. Aleluia, Jesus. Depois que ele levantou o altar, ele arma a tenda. Depois que ele armou a tenda, ele foi lá e abriu um poço. Aleluia, Por quê? Jesus. Porque sem a presença de Deus, sem a direção de Deus, não vai. Meu Deus. E ele levantou ali. E a Bíblia fala que naquele ano, ele semeou Isaac naquela terra. E naquele mesmo ano, ele colheu 100 por 1. Aleluia. A matemática humana é 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2 é 2. Só que de Deus não. Vai entender. Vai entender a multiplicação dos Aleluia, Jesus. Você sabe por quê? Porque Deus não trabalha com os juros da terra. Não é os juros da terra que vai fazer você ser um bom empresário, uma pessoa bem sucedida. Não, não. É a presença de Deus, porque a Bíblia fala que tudo isso aconteceu na vida de Isaac, porque o Senhor era com ele. Eu me lembro quando Moisés estava lá no deserto, em que Deus queria matar o povo, e Moisés intercedeu, e Deus falou assim: eu vou enviar o anjo vai à frente, ele vai levar você de todo o caminho. Moisés falou: Senhor, Glória a Deus. se a tua presença não for comigo, não faça isso aí daqui. Aleluia, Deus. Mas é bom, mas nada substitui a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Você quer ser restituído? Restitui primeiro a presença de Deus na sua vida. Glória a Deus. Você quer ser abençoado? Se enche da presença de Deus. Deus fiel e santo. Porque no contexto de Joel 2, o que Deus queria para aquele povo era fazer com que eles, através desta luta, através dessa escassez, através dessa
essa tristeza. É para ele se chegar aos pés do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus permitiu, irmão. O exército de gafanhoto que consumiu tudo daquele povo não foi por causa do diabo, foi permissão de Deus. Porque no capítulo 2, o profeta Joel, ele profetiza. Então você entendeu isso? Eu não tinha entendido ainda. E eu fui estudar e entendi. Que normalmente primeiro vem a profecia, depois o cumprimento. Mas nesse contexto aqui, primeiro veio contado o que aquele povo estava passando. Depois foi contada a profecia que foi profetizado antes. Porque Deus tinha um propósito. Aleluia. E o propósito era sacerdotes, povo, Aleluia, Jesus. volte para a casa do Senhor. Aleluia, Deus. Meu Deus. Abra um jejum. Chore. Clame. Rasguem os seus corações. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Deus que vem choro de coração. Meu Deus. Deus fiel. E só assim eu vou mudar o cativeiro. Obrigado, Jesus. Aleluia. Só assim. Por que, irmãos? Aleluia, Senhor. Porque o jejum, irmãos, ele mata a praga. Aleluia, Jesus. Quando a gente começa a jejuar, a gente deixa de pensar nas coisas físicas. E nós entramos no reino espiritual. Aleluia, Jesus. O homem e a mulher de Deus que jejuam, nada que acontece no mundo físico para aí. Porque ele sabe. Glória a Deus. Aleluia, Ele Jesus. sabe que atrás de tudo aquilo ali existe um Deus maior. Como Davi acreditou quando aquele Golias gigante afrontou o povo de Israel. Ou seja, a mensagem desta noite é simples. Glória a Deus. Mas ela é edificante. Aleluia. Meu Deus. Porque o que nós precisamos ouvir no dia de hoje, sabe o que é? Avivamento. Aleluia. Não é aquele avivamento que pula, sadia, acabou o culto, acabou o fogo, não. Deus não quer fogo estranho dentro da igreja. Glória a Deus. Aquele fogo que começa aqui, Meu Deus. continua lá, Tu és fiel, repercute no Senhor. seu lar. Aleluia. E onde você passa, as pessoas têm que olhar e falar: lá vai o servo do Senhor. Glória, aleluia, a Deus. Porque é esse o fogo. Porque a Bíblia fala que o fogo tem que arder continuamente sobre o altar. Aleluia. Jesus, grande e fiel. Aleluia, Jesus. O altar sou eu, meu querido. O nosso culto não pode começar dentro da igreja. O nosso culto começa dentro de casa. O nosso culto é na rua. O nosso culto é no trabalho. O nosso culto é Aleluia, Jesus. Porque a gente tem que manter íntima comunhão com Deus a todo tempo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tudo que existe no mundo físico demais é ruim. Só que a presença de Deus muito mais melhor. É verdade, Deus. E Joel foi levantado, irmãos, para profetizar, para proclamar um juízo, uma palavra, aquele povo de arrependimento, de despertamento para aquela geração. Porque aquilo que eles precisavam só poderia vir da mão de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem estava aqui no começo do culto ouviu qual foi a palavra que ele disse. Eleva meus olhos para o monte. Aleluia, Jesus. De onde vai vir meu socorro? Oh, Espírito Santo. Aleluia, Deus. Que vem da mão de Deus. Deus fiel. Não confia no homem, não. O homem só pode te acompanhar até a cova. Só que Deus não. Deus, ele perpassa isso. Aleluia. Glória a Jesus. Deus é Deus. Nada substitui a presença de Deus. E o que o gafanhoto consumiu, irmãos? O gafanhoto, o cortador,
ele vem e destrói as folhas. Ele só come as folhas. Folha na Bíblia, das árvores, simboliza a aparência. Aleluia. Entendeu? Brilho. Primeira coisa que o gafanhoto quer tirar da crente, sabe o que é? O brilho do Espírito Santo. Meu Deus. O segundo gafanhoto veio e ele comia só as pontas dos galhos. Aleluia, Deus. Que era o gafanhoto dominador. Senhor. Por quê? Porque quando ele comia as pontas do galho, a árvore não produzia mais fruto. A árvore se tornava uma árvore estéril. Não dava crescimento. E tudo que o diabo quer fazer na nossa vida é ver isso e impedir a gente de crescer espiritualmente. Então ele quer chamar a nossa atenção para quê? Para que a gente possa andar na carne. Mas Paulo diz, andar no Espírito. Aleluia. Aleluia, Jesus Deus. também disse, Glória a buscar Deus. primeiro o reino de Deus, a sua justiça e todas as coisas serão Aleluia, acrescentadas. Jesus. E o terceiro gafanhoto, que é o gafanhoto devorador, ele comia todo o galho e roía o tronco, ou seja, ele tirava o aspecto. Você enxerga. Quando você passa numa árvore que está sem galho, sem flor, sem folha, sem nada, não é estranho, só aquele tronco ruído. É isso que o diabo faz na nossa vida quando a gente perde o foco. E o gafanhoto destruidor, ele vem e ele rói e vai direto lá perto da raiz, porque ele consome da árvore a clorofila. A clorofila significa a vida da árvore. Tem um professor aí que sabe, por isso que eu estou pensando que eu vou falar aqui. Tem um professor aqui. Não é engenheiro aí depois. Mas é isso que o gafanhoto faz. Só que na Bíblia, no Salmo número 1, fala que nós somos árvores plantadas junto ao ribeiro. Aleluia, Deus. Aleluia. E sabe o que os historiadores falam? Essas pessoas que mexem biólogo, eles falam que ainda que uma árvore se segue dele, se a raiz dela está aprofundada nas águas, ela voltará para fruto. Aleluia, Jesus. E eu quero te perguntar nesta noite: aonde a sua raiz está? Aleluia. Na onde Deus tem firmado as suas raízes? Fala para mim, porque a Bíblia fala que é o cheiro das águas. Tudo voltará ao normal. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala sobre a árvore cortada, porque eu fui a árvore cortada. Eu fui. Mas no dia que eu fui cortado, irmãos, eu clamei o nome de Jesus. Eita, E daquele dia em diante eu afundei a minha raiz nele. Aleluia, Jesus. E Senhor, hoje eu estou aqui porque eu estou firmado sobre este lençol freático que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus. E o que eu quero falar nesta noite para você, que a promessa é a restauração. A promessa é a restituição. Só que Glória a Deus. para ser restituído não pode ser de qualquer jeito, irmãos. Aleluia, Jesus. A Bíblia é o nosso manual de instrução. A Bíblia é o nosso manual de instrução. Quando o pastor chama a nossa atenção, irmão, porque ele sabe o que ele está pregando. Dói, machuca, mas
curar. Deus, fiel. Porque o próprio Jesus disse lá em João 15 que o lavrador vem e corta. Quando a árvore está crescendo, irmão, tem que dar uma podadinha. Por que uma podadinha? Para ela renovar os frutos. Glória a Jesus. E nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. E tudo que o gafanhoto que está solto por aí, irmão, quer destruir nós. Nós somos afrontados a todo tempo. Nós somos zombados a todo tempo. Nós somos humilhados a todo tempo. A todo tempo nós é posto a humilhação. Mas nós temos uma promessa que o mundo lá fora não tem. Se Jesus vier hoje aqui, se daqui for subir 2 crentes, eu sou o primeiro, quem é o segundo? Aleluia. Glória a Deus. Quem é o segundo? Aleluia, Porque eu Jesus. fiz a sua fé em Jesus Cristo. Glória a Jesus. Porque o que Jesus tem para você é muito maior do que um bem material. Jesus tem para você a presença dele. Aleluia, meu Deus. Porque por isso que ele está falando no livro de Joel. Ele quer instituir a presença na sua vida. Aleluia. Ele quer voltar a usar você novamente com os dons espirituais. Aleluia. Porque tem gente aqui, pastor, que enterrou o dom. Por motivo banal. Por quê? Não pensou em firmar a raiz. Aleluia, Jesus. Fonte de água viva que Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. O mais engraçado, indo para finalizar essa mensagem, que não foi só no tempo de Joel que os gafanhotos consumiram. No tempo de Abacuque também. Abacuque viveu um tempo dos gafanhotos. Só que a mensagem que Abacuque deixa para nós, irmão, ela é poderosa. Porque ele fala assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja mantimento, os campos não produzam, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, Aleluia, Jesus. ainda que não haja bois nos Glória a currais, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. mas tudo pegou. Já pegou, que a já pegou. Aleluia, Jesus. Eu vou traduzir para o Turquia, mas o que quis dizer para nós? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Abate de raça. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Abate de hoje que vai. Oh Deus, fruto, alegria, Aleluia. louvor, azeite, saindo para curar as feridas Aleluia, Jesus. das batalhas. Abate de incomodar. Meu Espírito. Mantimento serve para alimentar a nós, Aleluia. as ovelhas. Produzimos, pastor, a lã para fazer a roupa. O boi simboliza trabalho. Sabe o que é a dúvida? Eu falo para mim e para você. Ainda que eu não tenha mantimento em casa, ainda que eu não tenha terra do jeito que eu quero, ainda que eu não tenha um carro, ainda que eu esteja desempregado, ainda que eu abra a geladeira da minha casa e não tenha nada, ainda que eu abra o armário da minha casa e não tenha mantimento, ainda que falte saúde no meu lar, todavia eu me alegrarei.
Todavia nós alegraremos no Senhor, porque nós não dependemos das coisas físicas, nós dependemos de Deus. Aleluia. O Salmo 23 diz: o Senhor é o nosso pastor. Aleluia, Jesus. E nada nos falta. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Alguém falava para uma pessoa que está aqui dentro. Ele fala o Salmo 23 de trás para frente. Nada vai te faltar. Aleluia, Jesus. For o seu pastor. Pegou. Aleluia. Glória a Jesus.